Boa tarde a todos. Cumprimento a excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, presidente desta corte, o excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, relator desse processo, sob exame, a excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, os excelentíssimos senhores ministros. Cumprimento igualmente a todas as senhoras advogadas e advogados, os demais presentes. A Procuradoria-Geral da República, por seu então Procurador-Geral, doutor Antônio Fernando, ofereceu esta denúncia em desfavor de Silas Câmara e de Raimundo da Silva Gomes pela prática do crime de peculato em continuidade delitiva e em concurso de pessoas previsto no artigo 312, parágrafo 1º, combinado com os artigos 29 e 71, todos do Código Penal. Segundo a peça acusatória, o deputado federal Silas Câmara, no ano de entre 1999 e 2001, com auxílio de seu ex-secretário, o parlamentar Raimundo da Silva, desviou em proveito próprio parte dos recursos destinados ao pagamento de remuneração de sua assessoria parlamentar neste período, entre janeiro de 2000, mas começou em 1999, a dezembro de 2001. Em 11 de março de 2010, em decisão unânime, a denúncia foi oferecida em 2009. Nos termos do voto do relator, então, o ministro Joaquim Barbosa recebeu a denúncia. Posteriormente, o ministro relator, Luiz Roberto Barroso, determinou a cisão subjetiva deste processo, mantendo a competência dessa corte apenas em relação ao deputado Silas Câmara. Determinou a quebra do sigilo bancário do réu e dos secretários parlamentares de seu gabinete. Foram elaborados diversos relatórios técnicos sobre as movimentações financeiras dos envolvidos. Inquiridas as testemunhas indicadas pelas partes, além de ter sido realizado o interrogatório do réu. Após as conclusões de todas as diligências complementares requeridas pelas partes, foram apresentadas as alegações finais, já então pela Procuradora-Geral, doutora Raquel Dodge. O acervo probatório colhido demonstra de maneira consistente que Silas Câmara, utilizando-se de sua condição de deputado federal, desviou em proveito próprio recurso da Câmara de Deputados no período compreendido entre janeiro de 2000 e dezembro de 2001. Para tanto, o réu nomeou pessoas para cargos em comissão junto à Câmara de Deputados, na sua representação em Manaus ou em seu gabinete, exigindo de tais servidores que esses servidores devolvessem parcela ou a totalidade de sua remuneração. Valores esses que, de certa forma, ele se apropriava e utilizava em proveito próprio, através de outros servidores ou empregados em seu próprio domicílio. As investigações tiveram início a partir da notícia crimes levada ao conhecimento da Procuradoria pelo deputado estadual Eliude Bacelar de Oliveira, deputado lá no Amazonas. O parlamentar estadual relatou que o deputado federal Silas Câmara teria nomeado para cargos públicos alguns de seus empregados particulares, que exerciam exclusivamente atividades privadas e que Silas também exigia para si parte significativa da remuneração dos funcionários que nomeava para o seu gabinete. Para isso, o réu, inclusive, teria nomeado Marcela Murim e José Francisco Filho como seus assessores parlamentares junto à Câmara de Deputados, sabendo que ambos cumulavam cargo nos gabinetes de liderança da Assembleia Legislativa, em Manaus mesmo, o que permitiria que devolvessem quase que integralmente ao réu os valores que recebiam pelos cargos do gabinete na Câmara Federal. Ainda, segundo o noticiante, o responsável pela arrecadação dos valores recebidos pelos servidores do gabinete do réu era o secretário parlamentar Raimundo da Silva Gomes, que era chamado de Almeida. Raimundo foi nomeado pelo deputado Silas Câmara para exercer o cargo de secretário parlamentar. Nos períodos compreendidos entre 5 de 1999 e 30 de 3 de 2001. E, em sede policial, confirmou os fatos noticiados. Ouvido 2 vezes na fase inquisitorial, Raimundo relatou que no período em que foi secretário de Silas, era constante a exigência do parlamentar para que os demais secretários entregassem parte ou até mesmo a totalidade de sua remuneração.
explicou que logo após os proventos serem depositados em suas contas bancárias, os secretários parlamentares sacavam valores substanciais ou, por vezes, sua integralidade, e que ele, Raimundo, era o responsável por recolher dos servidores o dinheiro. Sempre por ordem do réu, e que esses valores eram utilizados para pagar contas pessoais do deputado e do gabinete, como, por exemplo, faturas de cartão de crédito e eventual saldo era depositado na conta do próprio Silas. Esclareceu ainda que, algumas vezes, os secretários parlamentares realizavam transferências bancárias diretamente para a conta do réu. Raimundo Gomes citou nominalmente que se recordava de ter recolhido por ordem do réu valores de Marcelo Amorim, José Francisco, Vladimir, Sérgio Câmara e Maria Goretti. Auriberto Lima, também ouvido 2 ocasiões distintas em sede policial, narrou os mesmos fatos, de forma idêntica aos relatados por Raimundo. Todavia, depois em juízo, não confirmou mais o teor de suas afirmações que fez perante a polícia. A testemunha, as demais provas produzidas sob contraditório judicial, em especial a análise dos dados colhidos a partir do afastamento do sigilo bancário, toda a sua comparação e dos outros servidores envolvidos, e nas próprias informações prestadas pela Câmara dos Deputados e pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, e também o depoimento de Mauro Sérgio Fatureto, corroboram as acusações e declarações de Raimundo, no sentido de que parte das remunerações dos deputados, aliás, dos secretários parlamentares nomeados pelo deputado, eram realmente depositados na conta corrente do réu, que esporadicamente também recebia transferências eletrônicas realizadas diretamente pelos servidores na sua conta bancária. Todos os exames feitos nos documentos e dados referentes à quebra de sigilo bancário das contas, envolvendo todos eles, junto ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal, no período compreendido entre janeiro de 2000 e dezembro de 2001, permite concluir que o réu, valendo-se de sua condição de deputado federal, desviou remuneração recebida por seus assessores parlamentares. Os relatórios da análise técnica que foi feito entre 2008 e 2015 pela assessoria técnica da PGR comprova a existência da autoria dos fatos denunciados e nos permitem aferir o modus operandi empregado para o desvio das verbas públicas. A listagem dos servidores lotados no gabinete do réu, neste período, todos os fatos foram encaminhados pela Câmara dos Deputados, cotejada com os depoimentos e com os dados encaminhados pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Comprova que entre 99 e 2001, José Francisco Pereira Filho e Marcelo Amorim dos Santos ocuparam simultaneamente cargos no Poder Legislativo Federal e também no estadual. Então, eles trabalhavam no Estado e trabalhavam em Brasília. A impossibilidade do exercício simultâneo de 2 cargos indica que a nomeação deles dois, José Francisco e de Marcelo, junto à Câmara dos Deputados, foi realizada com o propósito de desviar as remunerações, como afirmado por Raimundo, em sede policial. O relatório de análise 43, que eu já referi, examinando a movimentação bancária desses servidores, concluiu que ambos recebiam da Câmara dos Deputados quase na íntegra, no mesmo dia ou nos mesmos dias subsequentes ao seu depósito. As alegações iniciais de Raimundo, Eliude e Auriberto sobre o modus operandi empregado para o desvio da verba pública em benefício de Silas também foram corroboradas pelas conclusões extraídas da análise dos dados, ao apontar que em datas imediatamente subsequentes ao aporte dos proventos nas contas dos secretários parlamentares nomeados por Silas Câmara eram feitas sucessivos saques. Em seguida, ocorriam depósitos em dinheiro nas contas de titularidade do parlamentar ou de Raimundo da Silva Gomes. Isso porque confirmaram que abre ao menos 17 secretários parlamentares do deputado federal. Isso foi dito por eles, entre aspas. Deputado federal Silas Câmara valeram-se do mesmo modus operandi de retirar quase a totalidade da remuneração recebida pela Câmara dos Deputados no dia seguinte ou nos dias subsequentes ao crédito da remuneração. Fecha aspas. Além disso, os relatórios pontuaram que
Aspas novamente, o deputado Silas Câmara recebeu dinheiro em sua conta corrente, transferido diretamente por algum desses secretários e também diversos depósitos suspeitos, seja em razão da quantidade, por exemplo, 10 depósitos de R$1.000 no mesmo dia, seja pela coincidência de datas entre os saques feitos por seus secretários e os depósitos em sua conta. 17 servidores apontados nos referidos relatórios. Eu vou deixar de ler os 17 nomes, tá? Porque são realmente 17 nomes que trabalharam e está constatado, veio a relação dos nomes pela Câmara de Deputados. Então, não tem nenhuma discordância entre isso. São 17 nomes, todos que funcionaram, que trabalhavam junto ao deputado. A título exemplificativo, menciono algumas das conclusões apontadas exaustivamente nos referidos relatórios, que analisaram os dados da quebra de sigilo bancário do réu e de todos os 17 assessores, que eu não li os nomes, assessor de seu gabinete no período em questão. Inicialmente, quanto ao Raimundo, que exercia o cargo de secretário parlamentar no gabinete de Silas no período compreendido entre 5 de 5 de 1999 e 30 de 3 de 2001, disse à Polícia Federal, por exigência do réu, era o responsável por recolher os valores da remuneração dos demais secretários parlamentares. Raimundo afirmou que, após recolher os montantes junto aos demais assessores, realizava pagamento de contas pessoais do réu e depositava eventuais saldos na conta bancária, o que foi confirmado pelas movimentações financeiras. Como referido no relatório de análise da PGR, da perícia feita na PGR, no período de quebra do sigilo, o total líquido de vencimentos de Raimundo foi de 22.532. No entanto, 96.522 foram retirados da conta de Raimundo, sem outra fonte de renda, no período, valor mais que 4 vezes superior à sua remuneração, o que reforça a afirmação de que ele era o responsável pelo recolhimento de valores junto a outros servidores. Além do relatório de movimentação bancária, foram acostados aos autos diversos cheques que Raimundo declinou no verso das cártulas, das folhas de cheque. Naquele tempo ainda existia. O endereço de Silas Câmara, Avenida Tancredo Neves, 3B, a exemplo dos documentos, folhas tais, e não do seu próprio endereço, como já havia feito em outros cheques. Tal fato também corrobora a sua versão de que parte dos valores que eram arrecadados utilizados para o pagamento de contas pessoais do parlamentar. O depoimento do secretário parlamentar, Mauro Sérgio Fatureto, que trabalhava no gabinete de Silas, em Brasília, também se coaduna com a versão apresentada por Raimundo. Mauro Sérgio disse que os depósitos realizados por Raimundo Filho para a sua conta corrente nos valores de 2.000 e de 11.000, assim como Francisco Pereira, R$1.000, provavelmente foram para custear despesas pessoais do deputado, já que ele, Mauro Sérgio, rotineiramente pagava as contas de condomínio, mensalidade das escolas das filhas, financiamento de veículos, entre outros gastos pessoais, de Silas e de sua família. Apesar de Mauro Sérgio ter efetuado diversos pagamentos em benefício de Silas e família, por ordem do deputado, há nos autos a comprovação de apenas uma transferência, no valor de R$500, do deputado federal para referido assistente parlamentar. Assim, as afirmações de Mauro Sérgio sobre a finalidade dos valores depositados em sua conta bancária e as transferências realizadas por Raimundo para Mauro Sérgio se coadunam com a narrativa de que Raimundo era o responsável por arrecadar as remunerações dos demais servidores e que tais valores eram utilizados para pagar contas pessoais do parlamentar. Os dados bancários dos outros secretários parlamentares também demonstram a mesma maneira de agir. José Francisco Pereira Filho foi secretário parlamentar no gabinete de Silas Câmara, em 2 períodos distintos, compreendidos entre 9 de 8 de 99 e 3 de 11 de 99, e entre 4 de 8 de 2000 e 2 de 1 de 2002. Concomitantemente, exerceu o cargo de secretário de gabinete da liderança no gabinete do deputado estadual Francisco de Souza, na Assembleia Legislativa do Amazonas, entre agosto de 2000 e maio de 2001.
Durante este período, em que exerceu os 2 cargos concomitantemente, foi apurado que José Francisco retirou praticamente a integralidade de suas remunerações nos dias em que foram depositados ou nas datas imediatamente subsequentes. Por exemplo, em 21 de 11 de 2000, José Francisco recebeu da Câmara dos Deputados proventos no valor de R$ 2.829. E no dia seguinte transferiu eletronicamente diretamente para a conta bancária de Silas Câmara R$ 1.000, corroborando assim as informações prestadas por Raimundo, no sentido de que, algumas ocasiões, os secretários parlamentares realizavam tais transações diretamente para o réu. Além da transferência feita pelo parlamentar, o servidor realizou um saque no valor de R$ 750 e outra transferência no valor de R$ 1.000, cujo favorecido foi Mauro Sérgio Fatureto, também secretário parlamentar de Silas. Em suma, nesses dias, imediatamente seguidos ao recebimento de seus proventos, 97% do valor depositado em sua conta pela Câmara dos Deputados foi retirado parte que foi sacada. Parte transferida para o réu e outra transferida para Mauro Sérgio Fatureto. Este, por sua vez, repita-se, assessor de Silas, que em seu depoimento em juízo esclareceu que era responsável pelos pagamentos pessoais das contas do deputado em Brasília. O saque do valor quase integral dos proventos depositados pela Câmara dos Deputados no mesmo dia ou nos dias imediatamente subsequentes ao depósito foi constante durante todo o período em que José Francisco acumulou os 2 cargos, federal e estadual, como apontado nos relatórios de movimentação bancária. Também foi apurado que o assessor Jô Carneiro da Rocha Menezes retirava valores substanciais de seus proventos. Em 24 de 7 de 2000, 3 dias após a Câmara dos Deputados ser depositado R$ 2.745 na sua conta bancária, o servidor emitiu um cheque no valor de R$ 2.000, cujo favorecido foi Mauro Sérgio, secretário parlamentar, que, mais uma vez, repito, afirmou ser o responsável pelo pagamento das contas. A secretária parlamentar de Mara Lúcia Almeida Fatureto, da mesma forma, efetuava retiradas de valores próximos total de sua remuneração. Tão logo era depositada. Além disso, no dia 3 de 4 de 2000, realizou uma transferência eletrônica no valor de R$ 2.500 para Mário Sérgio de Almeida Fatureto. Marcelo Amorim dos Santos foi secretário parlamentar de Silas, exerceu o cargo cumulativamente com o de secretário da liderança do gabinete na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Isso tem os contra-cheques nos autos. Analisando sua movimentação bancária, constatou-se que a remuneração depositada pela Câmara dos Deputados era imediatamente retirada de sua conta integralmente ou quase integralmente. A título de exemplo, no dia 23 de 8 de 2008, a Câmara dos Deputados depositou os proventos, a data está errada, proventos de Marcelo no valor de R$ 2.770. No mesmo dia, ele sacou 2.000 e não 2008, perdão. Em 21 de 11 de 2000, foi depositada a sua remuneração no valor de R$ 3.047. No dia seguinte, Marcelo transferiu R$ 3.000 diretamente para a conta bancária de Silas Câmara. Senhora Presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, o fato está exaustivamente comprovado nos autos. É que o deputado Silas Câmara implantou na estrutura do gabinete parlamentar uma maneira de agir. Com dinheiro público depositado pela Câmara dos Deputados, em para proveito próprio, o dinheiro era depositado na conta dos funcionários parlamentares e este repassava o valor para o réu, direto ou indiretamente, inclusive mediante pagamento de despesas pessoais. Análise das contas bancárias do deputado Silas Câmara no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal demonstrou o recebimento de inúmeros depósitos nominais dos secretários parlamentares Raimundo da Silva, José Francisco Pereira Filho, Sérgio Câmara Lima e Marcelo Amorim. Também se constatou inúmeros depósitos na conta do réu sem identificação do depositante, a maioria em dinheiro, sempre em datas próximas ao crédito dos vencimentos na conta dos seus assessores, somando um montante de 248 mil. Esses inúmeros depósitos eram feitos em valores fracionados, a maioria deles no valor de R$ 1.000, com a finalidade de dificultar a identificação, origem do dinheiro. Clara tentativa de não chamar a atenção dos órgãos de fiscalização. Isso está identificado nos autos, por exemplo, pelos comprovantes bancários de folhas 29,
de folha 29, que mostram que no dia 22 de 11 de 2000, às 12 horas 41 minutos e 53 segundos, José Francisco transferiu R$1.000 para a conta corrente de Silas. Em seguida, foram realizados mais 2 depósitos, esses em dinheiro por envelope, na mesma agência bancária. Não vou dar o número. Às 12 horas 46 minutos e 57 segundos e às 12 horas 47 minutos e 42 segundos na conta do réu nos valores de 500 e 1.000, respectivamente. No extrato do parlamentar é possível verificar. No dia 22 de 11 de 2000, constam 3 depósitos online sem identificação do depositante, 2 no valor de 1.000 e cada um outro nos mesmos horários no valor de R$500. Situações similares ocorreram em diversas outras ocasiões. No relatório, foram apontados, por exemplo, 10 depósitos realizados no dia 25 de 7 de 2000 na conta do Banco do Brasil, cada um no valor de R$1.000. Registro que 3 dias antes desses depósitos serem realizados, os assessores do réu receberam suas respectivas remunerações e poucos dias após transferiram o valor para o réu. Ilustrativamente, nos dias que se seguiram, Marcelo Amorim realizou 2 saques de R$1.000 cada. Vera Helena, na sua conta, retirou 3.120, Mara Lúcia, Fatureto, 1.700, Carla Félix, 1.600. Entre outros saques, todos chegam próximo a 10.000. Todos foram para a conta de Silas. E assim, eu tenho mais outros exemplos que eu não vou mais cansar vocês, porque realmente são depósitos pequenos, mas muito constantes em todos os meses. Se eu continuar, eu acho que vou cansar demais. A defesa tentou justificar que os depósitos realizados na conta do réu, trazendo versões insubsistentes, que não se harmonizam com o que está aprovado nos autos, porque todos esses valores que eu dei para vocês aqui, eles constam a retirada e constam o depósito, chega até com segundos de diferença em contas iguais. E não se harmonizam todas as provas periciais. Uma primeira justificativa apresentada pelo réu para alguma das transferências de seus assessores é que corresponderiam à quitação de empréstimos e adiantamentos de salário. Todavia, não há nos autos nenhuma comprovação formal do contrato. Declaração à Receita. Nada que demonstre que esses empréstimos de fato ocorreram. Além disso, a análise da movimentação financeira dos envolvidos não indica que tenha havido efetivamente a transferência inicial de valores de Silas para esses servidores, de modo a justificar a posterior quitação de dívidas. A defesa também alegou que os depósitos não identificados decorreriam de pagamento de aluguéis de salas comerciais de propriedade no réu, no período compreendido entre fevereiro de 99 e dezembro de 2001. Essa versão tampouco foi comprovada. As escrituras públicas juntadas aos autos pela própria defesa demonstram que o imóvel gerador dos alegados aluguéis, situado na rua Ernesto Pinto Filho, só foi adquirido pela esposa de Silas em 20 de março de 2002, portanto, em data posterior aos fatos apurados. Se não bastasse alegar que recebia aluguéis de um imóvel que ainda não havia comprado, não há nos autos nenhuma contratação de locação ou outro documento, além da declarações firmadas cerca de 20 anos após os fatos, por pessoas que sequer foram arroladas como testemunha no início da ação penal. Conta a imputação de que o réu se utilizou a administração pública para pagar o salário de empregados particulares, a Procuradoria-Geral da República entende que não há elementos suficientes para embasar uma condenação. Desse modo, conclui que Silas Câmara nomeava seus assessores sob a exigência de que parte de seus salários recebidos da Câmara fosse restituído. Além disso, nomeou servidores que nunca trabalharam e que acumulavam os cargos no Legislativo Estadual e Federal, com o objetivo de receber, como efetivamente recebeu, praticamente integralidade dessas remunerações. Senhora Presidente, senhora Ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, a autoria e materialidade dos crimes estão devidamente comprovados nos autos, sendo, portanto, caso de procedência da acusação. Assim, requer a condenação de Silas Câmara pela prática do crime tipificado no artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal, na forma dos artigos 29 e 71 do mesmo diploma legal. Obrigada.